Olá, aqui é o professor Edgar. Vamos dar continuidade ao treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula 2, vamos fazer uma análise de uma associação mista de resistores. Vamos medir a resistência equivalente entre pontos específicos de um circuito, fazer uma comparação entre valores medidos e calculados, fazer uma análise da interatividade entre os resistores do circuito e vamos ver como se introduz um referencial de terra nos projetos do Multisim. Vamos lá, então. A proposta é essa aqui, é analisar este circuito, que é um circuito misto, possui aqui 3 resistores em paralelo, pontos C e D, que são rigorosamente idênticos aos pontos E e F. Tenho aqui um resistor de 47 ohms que está em paralelo com esses dois resistores em série, de 22 e 12 ohms. Vamos lá, então. Eu tenho aqui o meu Multisim aberto. Essa caixa de ferramentas, no momento, não me interessa. Como nós vimos na aula anterior, é para fazer gerenciamento do projeto. No momento, eu não preciso dela. Eu vou configurar essa minha área de trabalho. Isso é muito importante fazer sempre que se inicia um projeto. Eu, no caso aqui, vou fazer uma configuração para a folha A4, porque eu tenho uma impressora convencional que aceita papel sulfite do tamanho A4. Vamos lá. Options, Sheet Properties, Workspace. Então, veja bem, está configurado para Letter, ou seja, carta. Vou configurar para A4. Orientação, ok. Landscape ou paisagem. Vamos aplicar. Ok. Eu vou centralizar essa minha área de trabalhos para que eu tenha o máximo aproveitamento de espaço. Então, nós já vimos como se faz isso. F7. Pronto. Teclei F7 e eu tenho aqui toda a minha área de trabalho, todo o espaço disponível para eu desenvolver o projeto. Eu vou colocar aqui 3 resistores, são aqueles 3 que estão que fazem parte da associação paralela, ou seja, aquela associação entre os pontos C e D. Eu vou escolher essa opção, Place Basic, Rated Virtual, Resistor Rated, ok. E vou posicionar 3 resistores aqui. Já posicionei os 3, então Close. Agora eu vou fazer o alinhamento. Como é que eu faço esse alinhamento? Como nós vimos na aula anterior. Clico no resistor, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto. Ó. Então veja que eu faço esse arrasto com muita rapidez. Ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui os resistores muito próximos entre si. Então eu tenho uma técnica que para passar para vocês, muito utilizada, que seria o quê? Seleciona o componente. Veja bem que essas linhas achulhadas em azul mostram que o componente está selecionado. Libero o mouse e vou fazer a movimentação através das setas. São aquelas 4 teclas que tem seta para a esquerda, seta para a direita, para cima e para baixo. Estou movimentando a seta para a esquerda, seta para a direita, para baixo, para cima. Vou fazer agora o alinhamento desse. A mesma coisa, liberei o mouse, seta para a esquerda. E agora só falta colocar o restante dos resistores. Para ganhar tempo, eu já tenho esse circuito montado, então vamos para lá. Está aqui o circuito montado. Minha proposta é essa.
Vamos dar uma analisada aqui. Eu tenho 4 figuras aqui que mostram os circuitos equivalentes para cálculos em pontos específicos. Por exemplo, aqui é o circuito original. Eu quero calcular a resistência equivalente entre esses pontos C e D. Então, dei uma separada aqui no circuito e deu aqui 1,714 ohms como resultado. E aqui? Aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa. Esses dois resistores em série, 34 ohms, em paralelo com 47 ohms, me dá aqui, figura 4, uma resistência equivalente de 19,728 ohms. Observe aqui que esses resistores eles não têm identificação nenhuma, só o valor. Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar igual à proposta, eu vou tirar, então, a identificação deles. Nós já vimos como faz isso, mas vamos dar uma revisada. Options, Sheet Properties, Sheet Visibility, e vou desmarcar essa caixinha aqui, ó. Reference Designator. Vamos aplicar aqui, exatamente igual o meu projeto. Observe um detalhe aqui, que eu identifiquei os pontos com letras. Na videoaula anterior, eu não mostrei como é que se faz isso, como é que se coloca texto na área de trabalho. É muito fácil. Veja que eu tenho aqui um ponto de terra, esse aí é aquele quarto tópico que eu vou falar no fim desta videoaula, para que ele serve e qual é a importância dele. Eu vou colocar aqui GND. Não há necessidade de fazer esse tipo de identificação, mas eu só estou colocando essa identificação aqui para mostrar para vocês como é que funciona o comando para colocar texto na minha área de trabalho. Então, venho aqui, é bem fácil. Place Text. Qualquer lugar da área de trabalho que eu clicar, pode ser utilizada para eu desenvolver o que eu quero colocar na minha área de trabalho em termos de texto. Clico, já me aparece aqui ó, uma janela que me permite mudar a fonte e também mudar o tamanho da fonte. Negrito, itálico, certo? E aqui a cor que eu desejar. Alinhamentos. Então, esses alinhamentos são exatamente comuns em relação ao Word, Microsoft Word. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui GND. Cliquei. Posso arrastar através das setas, mas percebe, fica muito lento. Então, é mais rápido eu clicar e jogar para cá. Agora sim, eu vou fazer um ajuste mais fino de posicionamento. Está aqui, GND. Vamos depois ver para que serve esse GND aqui. O que falta agora? Falta então fazermos as medições. Vamos colocar aqui então multímetro e medir entre os pontos A e B. Duplo clique e vamos ajustar para medir resistência ôhmica e vamos simular. 11.951 ohms. Vamos ver então os nossos cálculos. Quanto é que deu? 11.951 ohms. Como é que foram feitos esses cálculos? Então, vamos lá, repetindo. Eu utilizei aqui a figura 4. Eu tenho esse resistor em série com essa associação e em paralelo com 27. 11.951 ohms. Eu vou medir entre os pontos C e D. Então, entre os pontos C e D, eu tenho 1,714
Só que, evidentemente, que eu não vou medir um 714. Por quê? Aí é que aquele tópico que eu comentei no comecinho da videoaula, a interatividade dos resistores no circuito. Então, se um 714 está em paralelo com 27 mais 19.728, o que me daria 1,653 ohms. Vamos ver se isso daí realmente bate. Então vamos lá. Vou desligar o simulador. Vou dar uma clicada aqui no fio. Veja, eu tenho aqui uma seta com duas pontas. Botão direito, delete. Ou clico, ao invés de usar o botão direito, simplesmente aperto a tecla delete do meu teclado. Aqui. Vamos lá então, ponto C e D. Vamos aqui simular 1,654 ohms. Meu cálculo aqui, 1,653. Vamos agora medir entre os pontos G e ponto H. Então, aqui, entre o ponto G e ponto H, eu tenho esse 19,728 que está em paralelo com a soma desses dois aqui, ó. Me dá, então, 11,694 ohms. Vamos ver se então me dá 11,694 ohms. Eu tenho que desligar aqui. É um detalhe, ó. Percebe? Eu tentei fazer deletar o fio com ele funcionando, ligado, ó. Então vamos lá, desligar. Agora sim. Isso acontece, viu? Você está empolgado aí, você vai querer fazer medição, esquece de desligar. Ainda bem que ele só não funciona, pior se fizesse estrago maior, né? Vamos lá. Ponto G e ponto H. Vamos agora simular 11,694 ohms. Aqui, ó. Muito bom. Eu havia dito para vocês que ia comentar sobre esse terra aqui, ó. Ó, percebe o seguinte, ó, tá normal, né? Funcionando direitinho. Eu vou tirar esse terra aqui, ó. Vou deletar esse terra. É só clicar e clicar e apertar a tecla delete do teclado ou aqui, botão direito do mouse e delete. Vamos simular agora. Vamos ver o que acontece. Olha, ele vai medir, porém ele vai me dar uma informação aqui, ó. Significa que está faltando uma ligação de terra. No caso aqui, como é um circuito simples, não tem problema nenhum. Ele vai conseguir medir, me dar uma informação, mas em circuitos mais complexos, ele simplesmente para a simulação. Então vamos desligar, fechar tudo isso e vamos ver como se introduz um terra no circuito. Então venho nesta opção aqui, ó, Place Source, e aqui, ó, Power Source, Ground. Ok. Podemos simular novamente e ele não vai mostrar mais aquela informação.
Muito bom. Para finalizar, eu vou fazer o seguinte. A gente falou de interatividade entre os resistores do circuito. Vamos pegar um resistor apenas como exemplo. Eu vou medir a resistência ôhmica desse resistor de 22 ohms. Evidentemente que eu não vou medir os 22 ohms. Vamos lá. Eu vou medir 12,661 ohms, porque existem esses resistores aqui influenciando na medição deste resistor. Às vezes eu preciso saber se realmente o resistor está ok. O que eu faço? Uma das formas, que seria a forma mais usada, é isolar o resistor do circuito. Eu não preciso tirar ele fora do circuito, basta eu desligar um dos terminais. Então, eu vou desligar esse terminal dele. Ó. Veja que agora ele está sozinho, isolado do circuito. Se eu agora ligar o simulador, ele vai medir 22 ohms. 22 ohms. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!